E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Vamos nessa? Paulo Souza e a gente vai falar de Pedro, hein? Olha a declaração do Pedro, hein? Já, já. O que eu esperava, e penso que também com a experiência que tens em relação a este tipo de competição, é as dificuldades, porque esta competição comporta dificuldades, sobretudo quando temos um período de grande desgaste, de viagens constantes, de procura de integrar jogadores e dar minutagem também a esses mesmos jogadores, de forma a poderem manterem-se ao mesmo nível, porque vamos precisando sempre de todos durante o campeonato inteiro. No final, dou-lhe os parabéns, porque, como repito, e falei com o seu colega em relação a isso, ou seja, acho que é um jogo extremamente difícil, todos os jogos são difíceis, de taça, não tivemos um volume como gostaríamos sempre de ter, mas as condições tão pouco nos permitiram. Com algumas substituições melhorámos bastante, criámos esse mesmo volume. Paulo Souza está começando a ficar com uma aparência mais cansada, né? É normal, é por aí mesmo, É o processo de abelização do Paulo Souza. O negócio não é fácil, não. Vamos lá, defesa do Flamengo dificilmente passa jogos sem sofrer gol. Com Jorge Jesus, 40,4% dos jogos sem sofrer gols. Agora com Paulo Souza, 27,3%. Com Domenech foi o pior índice, né? 20,8%. Mas com Paulo Souza, 27,3%. Né? Também, é o que o Domenech fazia de bobagem. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Aí o Paulo Souza é um pouco mais contido. Ô, Rafa, tava no combo ontem, tomar um apertinho ali do Alto, sofreu o primeiro gol, travessão, o Alto se soltar, gostar um pouquinho mais do jogo. Pelo que o Flamengo colocou em campo, né? Tem que preservar. Você vai preservar é o jogo contra o Altos. Tá no pacote ou ainda assim o Flamengo ficou abaixo, ficou devendo, ficou abaixo do esperado, hein? As duas coisas. Está no pacote e o Flamengo ficou abaixo do esperado. Acho que dá pra gente botar as duas no mesmo nível aí, William, porque seria menos complexo, o Flamengo não teria tomado 1-0 provavelmente, né? Teria matado o jogo no primeiro tempo se tivesse com a sua espinha dorsal construtiva preservada, dos jogadores que mais constroem para o time, só jogou o Bruno Henrique. Aliás, se nós considerarmos que o Mateuzinho está machucado e o Rodinei hoje é o titular, pode ser titular, né? Disputa ali com o Isla, vamos considerar a possibilidade do Rodinei ser um dos titulares ou semi-titulares. Contando com ele, foram só 4 no jogo de ontem. O Santos, o Davi Luiz e o Bruno Henrique. Um Flamengo muito modificado, um Flamengo com vários garotos estreando, além do Ayrton Lucas. Então é um time que nunca jogou junto e desafio que tenha treinado um coletivo junto. No máximo um treino tático de ajuste, até porque não dá tempo. O Flamengo jogou pela Libertadores, voltou para o Rio. Do Rio para o Piauí, convenhamos, vai uma distância e tanto é complicado para o time treinar, para o time poder se preparar para um jogo especificamente. Não se sabia exatamente muito sobre o adversário e acho que o Paulo Souza correu um risco desnecessário, que ele queira botar a garotada para jogar, eu acho que a oportunidade era essa, podia pensar um jogo de volta, ou então não colocar todo mundo de uma só vez. Além do Ayrton Lucas, ele botou 4 minutos, eu não vou nem contar o Peterson, tá? Porque o Peterson entrou faltando 1 minuto e meio para terminar o jogo. Mas ele botou o Igor Jesus, ele botou o Daniel Cabral, ele botou o Vitor Hugo, que é a nova joia da base do Flamengo, é muito bom jogador, é dele, inclusive, a jogada aí que resulta depois no gol do João Gomes, e botou também o Marcos Paulo, no lugar do Ayrton Lucas, outro lateral esquerdo, no segundo tempo. Então, ele botou muitos garotos de uma só vez, ele botou muita gente que nunca jogou no time do Flamengo. E é claro, o Flamengo pecou pela questão do entrosamento, pecou pela questão da intensidade, por vários aspectos naturais de um time que se juntou. Como diz o Celso aí, os caras botaram a roupa e entraram em campo. Então, assim, é muito difícil você exigir mais do que o Flamengo fez. E acho que o 2-1 ficou bem entregue. O Altos teve oportunidade, fez 1-0. Se é um time melhor, com uma capacidade de se defender mais, o Flamengo poderia ter voltado do Piauí com uma derrota, inclusive na Copa do Brasil, o que já ia gerar uma grande crise, né? Mas com a qualidade técnica individual, conseguiu reverter uma situação e vencer por 2-1. William, Pode falar, Breno. para ser coerente aqui, quando a gente comentou sobre o Vasco, eu falei da qualidade do gramado. O gramado no Albertão ontem também, lastimável. E olha que o Flamengo teve de investir R$100 mil para deixar o gramado minimamente em condições de jogo. Isso daí é uma vergonha para a CBF. Não dá para aceitar e normalizar uma coisa assim. A CBF paga para o campeão quase R$80 milhões da Copa do Brasil. Parte dessa receita, desse fundo,
deveria ser destinado ao gramado. E a CBF veta estádios que não têm estrutura para comportar 10 mil torcedores nessa fase da competição, quando o mais importante para o jogo deveria ser a condição do gramado. Então, isso também atrapalha. O Flamengo está acostumado a jogar em outro tipo de campo, com uma bola mais rápida, a bola prendia muito, a gente via jogadores do Flamengo tentando conduzir a bola e simplesmente não vai. É claro que prejudica o adversário, mas um time mais leve, um time que se propõe a jogar com bola no chão, é prejudicado por isso. Então, o Flamengo deveria ser ressarcido pela CBF, pela grana que investiu do próprio... São poucos clubes como o Flamengo que têm condição de investir uma grana dessa num gramado fora da sua cidade, que vai jogar uma vez por ano. Mas essa é uma obrigação da CBF. Não dá para a organizadora do campeonato achar que isso é normal. Feita essa ressalva, de fato foi um jogo abaixo do Flamengo, um jogo em que poderia ter apresentado mais coletivamente, mesmo com um time bastante modificado. E é natural que jogadores como Daniel Cabral, como Igor Jesus, que são jovens, sintam ainda mais tendo um time que é pouco entrosado, um time que não está acostumado a jogar junto. Mas até por isso, por esse contexto, né, normal o jogador jovem sentir, a presença do Vitor Hugo agradou. Agradou pela personalidade, pela forma como muda o entendimento, como ele cumpre a função tática determinada pelo Paulo Souza, entra no lugar do Marinho, dá outra dinâmica e dinâmica tática. O Marinho, com a bola, tenta driblar, tenta conduzir, e não era jogo para isso, até pela condição do gramado. Então, falta ao Marinho um entendimento do Flamengo do Paulo Souza. A gente fala muito de jogadores, o cara não entendeu ainda o que é o Flamengo. Para mim, o Marinho sabe o que é o Flamengo, mas ele não tem sabido interpretar o que o Paulo Souza exige, não dele, mas dos atacantes. E por isso o Vitor Hugo, com 17 anos, entrar, interpretar e ler melhor o jogo que o Marinho, é um aviso. Você deu gancho aí. É um aviso de que o jogador precisa mudar a sua postura. Não, o Marinho foi acostumado a sempre jogar de forma muito livre, muito solta no Santos. Hoje não dá para ele replicar isso. Porque no Santos ele era o cara. Então, no Flamengo ele não é o cara. Não é o cara e precisa pensar o jogo de forma mais coletiva. Não é que ele é individualista, mas até a recomposição, a forma como fazer, a abertura, gerar espaços. Essa é uma obrigação do atacante hoje. O Bruno Henrique faz isso muito bem, ele tem uma leitura perfeita de onde a bola precisa ser metida. O Marinho precisa entender um pouco mais essa dinâmica, se encaixar mais. Tem tempo para isso, mas a concorrência está batendo na porta. Então. Ele já perdeu espaço para o Lázaro e pode perder espaço para o Vitor Hugo. E se tivesse o Matheus França à disposição, provavelmente ia perder também. Você foi ótimo, você já antecipou o que eu queria falar. Eu queria falar do Marinho. Foi perfeito, Breno. Porque é o seguinte, decepção. Ele não está aproveitando bem as oportunidades que tem, prof? O problema é que isso tudo aí não é o Marinho. A carreira do Marinho não foi isso. Mas não dá tempo de mudar? Não dá tempo de fazer a leitura correta, mas será que o suficiente... Ele me parece, de todos os jogadores nesse mandato do Paulo Souza, tem se falado muito a história dos jogadores entenderem, né? Entenderem o que ele quer, entenderem o jogo. Toda hora tem essa história do entender. Ele mesmo fala isso nas coletivas. O Marinho me parece o mais refratário de todos. O que menos entende. Tá. Aliás, é sintomático que os jovens entendam, né? O Lázaro, por exemplo, entendeu. Parece que quanto mais jovem, mais entende. E quanto mais velho, mais refratário Celso, mas a questão é, em alguns momentos, ele pareceu entender. Contra o São Paulo, ele faz uma partida taticamente perfeita. Mas é a entrando exceção, pelo lado né? esquerdo. É exceção. Que confirma a regra. Mas mostra que ele é capaz de fazer. Ele entrou ali, fez o corredor, fez recomposição, atacou os espaços na hora certa, acelerou quando tinha de acelerar. Ele dá uma assistência também no jogo da Libertadores para o Lázaro, e ali segurando a bola no momento certo, mas ainda assim não foi o melhor jogo dele, mas ele consegue fazer. Então vai muito do jogador comprar a ideia, e contra o São Paulo, ele faz uma das melhores partidas dele pelo Flamengo justamente por cumprir função tática, dar assistência para o gol. Então é fundamental para o Marinho entender que para ele ter mais sucesso no Flamengo, ou para ele ter êxito jogando com a camisa do Flamengo, ele precisa entender mais o jogo do Paulo Souza. Precisa ser um pouco mais Michael. Michael foi isso na última. Michael funcionou bem, né? Mas tem o outro lado também, hein? No pique aí, Rafa, pra gente falar do Pedro, no pique.
Não, tem um outro lado. O outro lado é... Será que o Paulo Souza não tem que entender o Marinho também? Opa! Eu acho que é uma relação que tem que ser de lá e cá. É uma relação recíproca, porque alguns jogadores, eles são nota 6, 7 para várias posições, conseguem performar em vários setores do campo com a mesma média de atuação. E alguns jogadores jogam em 1/6 do campo. Pega o gramado, o campo de futebol, divide em 6 partes. O Marinho é nota 8,5, 9 em 1/6 do campo, ou seja, o lado direito ofensivo. Será que não é o caso também do Paulo Souza ser um pouco mais frequente, colocando o Marinho para jogar ali e não tentar fazer dele um ala, não tentar fazer dele um jogador de construção por dentro, não tentar fazer dele um atacante infiltrado? Eu acho que é uma coisa que envolve aí também lá e cá. Boa reflexão. Vamos falar do Pedro. Ei, Pedrão, vamos nessa, hein? Tem várias coisas pra gente falar do Pedro aqui. Jogou, fez gol e falou. O que falou o Pedro? Vamos ver aí, ó. Atenção. Ó. As pessoas querem ditar o que devo fazer. A carreira é minha. Quem manda na minha carreira sou eu. Claro que não quero jogar poucos minutos, mas tenho conversado com o Paulo e no meio do ano a gente conversa, vê o que é melhor. Deu seta. Aí deu seta. Ali, Deu seta. ele tá marrento ali naquela foto. Tá marrento. Ele não tá é marrento, mas naquela foto lá ele tá. A foto tá marrento, mas não tem uma personalidade marrenta. Marrento Ao aqui contrário. é o Mário Marra. Vamos depois no Instagram. Ele foi no Instagram e falou mais um pouquinho. Que a gente tem aí, inclusive, para repercutir. Se não tem, eu tenho aqui, hein? Tem? Vai chegar ali. Boa, garoto. Atenção, a primeira essa tela, ó. Encerrou a seca de gols, tá? Eram 67 dias, 14 jogos, 550 minutos, finalizações 25, 12 no alvo, tá? Foi lá no jogo da vitória sobre o Botafogo, no Campeonato Carioca, em fevereiro, 3-1, tá? Encerrou essa seca aí. Então tá resolvida a parada. Aí, o nosso glorioso Pedro foi ao Instagram e disse o seguinte, ó. Vamos lá, olha os trechos. De novo, na minha carreira cuido eu. O que entreguei não foi suficiente para me tornar titular. Procuro me aprimorar ao máximo para entregar aquilo que ele precisa de mim em campo, ele e o Paulo Souza. As sombras do que não aconteceu em 2020 e 2021, de algum modo, contribuíram para baixar meu rendimento nesse ano. O que será daqui para frente? Não consigo prever. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser, tá? Então, vamos lá, gente. Meu entendimento aqui, prof. Serei profissional, vou me dedicar, vou me empenhar. O que o Paulo Souza precisar que eu faça, eu vou fazer. Vou entender as decisões. Mas... E sempre tem um se mas. no meio do ano pintar alguma coisa mais interessante, né? Onde de repente eu possa ser titular, possa ser melhor aproveitado, etc. Não sei se na Europa, ele pode sair. Para mim o recado é esse. O famoso depois a gente vê. Tá tudo certo, tudo bacana, mas lá na frente a gente conversa. E destoa, né? Porque ele nunca fez isso. Não. Em momentos até que ele poderia ter feito. Mas achei ele bem ponderado. Outra coisa que... Ponderado, mas incisivo. Incisivo. Teve a situação dele com o Rogério. Com o Rogério Ceni ali... Quando foi, Breno? Não lembro, desculpa. 2020. Na passagem do Rogério Ceni. O que aconteceu? Não, o Pedro volta, né, aquela história da seleção, teve lembrei. Além da Olimpíada, teve convocação para a seleção. Isso. Aí ele dá uma descontada no Rogério da bronca, que em tese seria com a diretoria. Isso, e o Rogério naquele momento afirmou que não ia se envolver naquela decisão, naquele caso, etc. Lembro disso. Completa aí, prof, pode falar. Não, ia dizer isso que me parece, embora tenha esse caso anterior, me parece o momento mais incisivo do Pedro a respeito. Sem dúvida. Mais direto. Ele se pronunciou. A gente falou agora há pouco do Roger Guedes, ele me parece mais incisivo até que o Roger Guedes, no descontentamento. Né? No descontentamento, embora tenha também um meia-culpa, falou, não tenho feito tudo que poderia ter feito, deveria ter feito, mas enfim, ele se coloca, e pior de tudo, ou melhor de tudo, por causa da carreira dele, aí depende do ponto de vista, mas pior do ponto de vista do torcedor do Flamengo, que não quer perder um jogador como ele abre uma perspectiva não muito positiva para o futuro, né? Ele abre uma brecha de saída. Assim, uma parte do depoimento ali, do relato do Pedro, para mim é muito justo, até um desabafo, com pessoas que ficam querendo ditar, você tem que sair do Flamengo, você tem que ser protagonista. Isso aí enche o saco, né? O jogador fica escutando um monte de besteira, uma hora o cara quer,
não enche, eu cuido da minha carreira. Isso aí é muito legítimo. Agora, a parte em que ele... Mas me parece que ele quer ser protagonista, sim, hein? Não, E tá no direito dele. Jogador, E tá claro, no direito dele. claro. Porque essa história de vamos ver no final do ano, no meio do ano a gente Então, conversa, Essa é a brecha. É. E ali, quando ele deixa no ar a permanência dele no Flamengo, sendo que ele tem um contrato a cumprir até o fim de 2025, isso daí não pega bem. Porque, pô, como assim vamos conversar? O Pedro não tem motivos para estar infeliz no Flamengo. Não tem. O Flamengo valoriza o Pedro. Quando você recebe uma proposta de um rival nacional, 20 milhões de euros, não é qualquer coisa, mais de 100 milhões de reais, e o clube diz, não vendo, mostra que ele confia e acredita demais no Pedro. Então, um cacife desse tem... Mas é porque ele confia no Pedro ou porque ele não quer reforçar o rival? Não, confia no Pedro. Claro. Não, eu acho que confia no Claro, Pedro, sim. claro. Mas eu acho que é mais porque não quer reforçar o rival também. Mas- Queria ver uma proposta dessa vir de outro clube de fora, e alguma coisa assim, não Tenho sei. minhas dúvidas se o Flamengo venderia o Pedro por 20 Sei. milhões de euros, uma proposta de fora. Sei. O Flamengo contratou o Pedro justamente para cumprir esse propósito, de ter grandes jogadores na mesma posição. Concorrência alta, quando o Gabigol não puder jogar, tem um cara na mesma altura, ou pelo menos que corresponda. Então, o Flamengo paga em dia, tem uma boa estrutura, oferece condições de lutar por títulos, oferece ao Pedro a condição de entrar para a história de um clube de massa no Brasil. Imagina o Pedro participando, protagonista ou não, de um elenco multicampeão, se conseguir conquistar mais taças pelo clube. Isso é uma oportunidade de ouro. Oferece condições e visibilidade de estar na seleção. Agora, para fazer isso, depende do Pedro, depende do desempenho dele. O Pedro não é injustiçado. Depende do desempenho dele. Ele não vai tirar a vaga do Gabigol. Mas O Gabigol só perde a vaga se o Gabigol receber uma proposta e o Gabigol for embora. aí ele levantasse a mão lá atrás, Entendeu? quando assinou o contrato, fala, eu não quero jogar aqui porque tem um jogador que é espetacular, é ídolo. Aí eu concordo com você. E o Gabigol já concordo era... com você. O Gabigol, Aí eu concordo com você. O Gabigol já era ídolo do Flamengo, já tinha marcado gol em final da Libertadores. Ele sabia o cenário, sabia que ia ser concorrência Aí a gente concorda. pesada. Agora, para jogar junto com o Gabigol ou para tirar a posição, ele tem que jogar demais. Ele não pode desperdiçar a oportunidade e, nesse ano, o Pedro tem desperdiçado algumas oportunidades. Nem foi o caso de ontem, que ele marca um gol, e ali deveria ser um momento até de resgate para o Pedro, dele lançar uma pauta positiva Você acha sobre que ele não tinha que ter falado o que ele falou? Eu acho que ele foi inábil ao dizer isso. Fazer o desabafo ali contra as pessoas que estão falando, ok, mas ele foi inábil depois de um jogo em que ele volta a marcar, depois de um jogo em que ele é participativo, de colocar essa situação... Seu problema, de tudo que ele falou, para você o problema é dizer que no meio do ano a gente conversa. É isso? Deixar em aberto a possibilidade de sair do Flamengo. Deixa eu ouvir o Rafa que tá... É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.